Muito boa noite, 15 de maio de 2020. Hoje trazemos um tema, hoje é semana que vem, ou pelo menos semana que vem também, um tema interessante, as profecias do cara que é considerado o Nostradamus latino-americano, Benjamin Solari Parravicini. Ele é de Buenos Aires, argentino, e tem profecias de 39 até 70 e poucos quando ele morreu, e delas foram cumpridas. Paulo dos Anjos, Lucilene, Panhan, Sequinel estão. Muito boa tarde, boa noite, já está escuro. E ele traz profecias bem interessantes. Entre elas, a queda das Torres Gêmeas, o nazifascismo, os dois papas, inclusive vírus e organismos, como o que a gente está passando atualmente. Alguma coisa ele já anteviu já, lá nos anos de 39, 40. E tem vídeos bem interessantes, se você quiser ver no YouTube, de 8 minutos, parte 1, 2 e 3, bem explicativo, explicando os principais desenhos. São de 90 a 300 desenhos, mas tem alguns que são mais bem conhecidos. A música elétrica é uma conjunção com a negra. Aí ele fala no, como é que tu chama o rock pesado? O heavy metal, mas o ligado ao satanismo. É o black metal. É o que se refere aí. Ambas assolarão o mundo e com ela marchará o escravo no mundo até o caos final. Isso em 1936. Aí ele faz o desenho, as anotações, e sob inspiração, e ele pintava nos quadros, né? A gente conhece o Edgar Cayce, que era profeta adormecido, entrava em estado de transe. O Nostradamus era através de uma tigela com água, cada um tem seu método de adivinhação. Ou, ali no, ele dizia que recebia de um anjo, né? Eu até estava conversando com o Halley, eu não sei que tipo de anjo que era, porque defendia a Terra plana e teoria da Terra oca, e aquela teoria também dos aviões que largam veneno para matar pessoas, uma teoria meio... Sonhos de amor de Litz, se tocará o princípio do mal. Depois será a música negra, logo a eletrônica, ao final dos finais a música camp. E a música camp, se você pesquisar no YouTube, é a música mais popular, campestre, seria mais ou menos campestre. O ano sem fecha, sem data. Então ali ele diz a música clássica, depois o rock, primeiro o blues, a música soul, depois o rock, a eletrônica e essa música camp. O soul, no caso, é dos afrodescendentes, né? Música que inspirou Jerry Lee Lewis, inspirou Elvis Presley, inspirou esse que Little Richard faleceu recentemente. Aliás, o Little Richard, até os Beatles, né? 50. Aquele de cima lá, deixa eu ver o que é. Tem que aproximar. O mecanismo fará desalojo do ombro e a fome, não. E o homem trocado sucumbirá de fome, hambre e fome. Ano 1939. Mecanismo. Esse aí, tem alguns que eles estão tentando decifrar ainda, esse aí não é muito explícito. Chegará o átomo e reinará, ano 38. Então ele adivinhou a guerra nuclear, a bomba atômica, Hiroshima e Nagasaki. Inclusive tem um vídeo que fala Japão, está escrito Japão, e mostra a bomba. Isso já no ano de 38. A bomba foi em 69, agosto de 69, né? Não, 45. 69 foi ida à Lua. 45. Então a conquista do átomo até a bomba atômica. Né? Alguma coisa também de inteligência artificial ele já conseguia vislumbrar também naquela época. O átomo chegará a dominar o mundo, então a Guerra Fria, os dois acumulando armas nucleares, o mundo será atomizado e ficará cego. Cairão tormentos ocasionados por incursões do homem na atmosfera. E aí talvez alguma coisa relacionada ao projeto HARP e tecnologia 5G que a gente vê hoje em dia. Novas interações climáticas também. É isso aí, ele fala também. Cairão tormentas, tá? Novas enfermidades, então aí entra HIV, entra a volta da sífilis,
e coronavírus e outras, ébola, troca dos sexos, ele fala bastante essa questão da troca dos sexos e do homossexualismo também, loucura coletiva, deslate total, o mundo obscurecerá, ano 1934. Duelo de poderes entre Yankees, estadunidenses e russos, a Guerra Fria. Duelo da conquista espacial, sendo vencida pelos americanos em 69. A ida à Lua. O primeiro que foi ao espaço foi o russo Yuri Gagarin. E que falou a Terra Azul. Tem mais uma coisinha ali. Claudeci Silva, boa noite. Beto Madeira ali ao lado. E Euzélia Soares Marques. Zélia, dona Zélia. Boa noite, muito interessante as explicações. Interessante. E se você buscar no YouTube, tem explicações também. Esse aí eu fui nos desenhos e aproxima o número 2 ali, que tem uma parte ali ainda. É no Zoom? Aí. Ainda que não pareça, a América levará o cetro. Então, 1941. Então, ele antecipou ali a conquista em 69, né, em torno de 20 anos. De 41 até 69. E aí é interessante que o cara que estava desenvolvendo os V2 era o alemão nazista que foi para os Estados Unidos. Aí entra a Operação Paperclip, vários cientistas alemães foram levados para os Estados Unidos e isso permitiu que eles conquistassem o espaço. O mundo se tornará antojadizo, enojado, acho que é, né? Ante a careta astronauta. Se inclinarão, a referência será o homem pássaro será admirado. Então, com traje espacial. Mas essa cegueira desaparecerá. E hoje em dia já tem uma armadura tipo do Homem de Ferro também, né? Já tem, aquele projeto já tem. Mas essa cegueira desaparecerá quando o trono da guerra sob as comarcas do mundo, 1939. Ali aparece um fantasma também, né? Homem, mulher e... O bem será aleijado pelo constante o rir do homem cego que não escutou. A obscuridade, e ele será total e rodará o infinito castigo. Da ignorância e alguma coisa da sexualidade também. Ignorância espiritual, né? O homem mais preocupado com o lado material. O desejo incontrolado do poder perderá o mundo. Anos sem data. Todo poder perderá o mundo. Almas em obscuridade. Anos sem data também. Aí talvez alguma coisa com relação à profecia de 3 dias de escuridão, que é muito discutível. Alguns dizem que é uma escuridão, vai ficar sem internet, que não necessariamente vai ser tipo um eclipse. Seria um bloqueio da internet. Talvez relacionado com escuridão, né? Aí tem vários entendimentos. E o Parravitini fala também que os homens do espaço vão aparecer mais abertamente. Já se tem aceitação dos UFOs, parte dos Estados Unidos e vários países. O tempo marca o fim dos tempos, ano 39. Fome, a caridade deverá chegar para salvar a humanidade. Então, se a gente pegar coronavírus, pessoas sem emprego, fome, e uma das previsões também é a fome. Triunfa a mulher sobre o homem, Dudite se repetirá. Dudite é uma entidade, eu não lembro o que é agora. 1937. Mas o Dudite eu não lembro o que é agora. Leitora será a mulher de livros, diários, revistas. A mulher avantajará o homem, lhe desalojará. O pantalão será dela, então a calça, e o homem se afeminará. E realmente, homens vestindo de mulher, mulheres vestindo de homem.
Isso aí foi uma coisa que ele conseguiu ver lá, embora já existisse no passado, mas bem mais hoje em dia. A mulher homem será uma verdade, será em duas faces. Por nascimento, por questão da bissexualidade, e por ancestral. Será o início delas. Pode ser o hermafrodito, o intersexo. Será o início delas, mas de verdade brilhará. Médicos operarão, então, uma mudança de sexo e farão bem, mas a mulher homem não será interpretada até os anos 70. Então, em 37, ele já jogava para os anos 70. Tanto não mostrou a figura lá. É, a mulher meio masculinizada, né? A mulher de Lot, então aquela que olhou para trás e virou poeira, será de estado de sal, né? Será de novo o mundo. A ambição e seu castigo, ela falará o desinteresse e abandono do homem que seguirá em direção à luz, anos sem data. Tem alguns que dizem que foi uma explosão atômica e não um vulcanismo. Então tem várias interpretações para Sodoma e Gomorra. Seria uma substância radioativa que foi encontrada lá. Micróbios novos, então aqui já dá para pensar em AIDS, em ébola, em coronavírus e outros. Saltarão a palestra juntos, com insetos novos. Surgirão animais antediluvianos. Aqui ele já viajou. Que dormiram nos gelos, que caíram, apesar de ter uns malucos que querem tentar ressuscitar o mamute, mas ali é viagem. O ano 2000 será de novo deles. O homem terá, então, enormes cérebros, mas sem cérebros. Então seria a cerebração, mas a realidade assustará porque eles serão os intelectuais. O homem escapará. Ano 1934. Então esse cientificismo talvez tenha a ver com isso, ver muito o lado científico e se perder um pouco da humanidade. O homem será palhaço e será dono e senhor do mundo. Em palhaço? Cabelo largo, frente angosta e papanatismo. Eu até pesquisei papanatismo, agora não lembro o que é. Mas se não me engano é a ortopédia do Trump, alguma coisa assim. Tem algumas palavras que é mais espanhol, não tem em português muita tradução. Ali parece um guerreiro. O homem e mulher será de dois faces. Uma por nossa. Esse aí já foi. Outra por ancestral. Eu vi se o homem levará o sexo. Ah, tá, inverteu. Em busca e terminar em homem e mulher falso. Médicos operarão e farão bem, mas o homem e mulher não será interpretado até os anos 70. Hoje já a cirurgia já é tranquila, na época não estava bem no início. A intuição não será e já o homem conhecerá a tribulação. O homem soberbo, hipócrita, destroça o sendeiro, o trilho, o caminho, mata o irmão, relaxa o sexo, envelhece o menor. Aqui envelhecer não é vilania, né? Machucar, no caso. Eu acho que é pedofilia, se não me engano aí. E como é pedofilia, né? E como anelante traz do ouro, o homem que abandonará o amor, ano 1938. E centrado muito na parte intelectual, né? E materialista. A bondade desaparecerá do mundo. O que a gente está vendo hoje é uma coisa que está lá no Apocalipse, que o mal será maior e o bem será maior também. A gente vê os dois lados. Mário Alves Pereira. Ô Alves, ô Mário, pode participar aí. O Mário é um cara que lê bastante também. O robô e o crime se aduenarão do ambiente. Ah, o roubo e o crime. E isso a gente está vendo até em São Paulo e em Salvador, e assalto de lojas e tudo mais. A pureza das criaturas será corrompida pelo mau exemplo de lugares desnaturalizados. Destruição da natureza. Os casamentos irão em minoria. Isso é relativo, né? Hoje não tem mais festa, né? Hoje é tudo virtual. Os amantes serão igual admirados. O homem se deixará
seduzir. Elas serão as sedutoras, ano 1934. Então, a conquista da mulher, a conquista do voto, toda aquela coisa toda. O contato sexual diminuirá por ser de atração desmelhorada. Aqui eu acho que tem a ver com os xenobióticos também. Substância adicional aos alimentos e feminilizando o homem ou masculinizando a mulher. E acaba afetando a parte da sexualidade. Já há uma diminuição tá 1,7 filhos por casal, né, a média. Já há uma diminuição da natalidade em média, né. Claro que na pobreza tem mais filho, mas se pegar no contexto geral existe menor. O homem depreciará a mulher masculinizada e descomposta por modas absurdas. A mulher será aleijada da maternidade por falta de desejo, e a gente vê muito casal ou sem filho ou com cachorro e gato e não querem filho humano. Por falta de desejo, o homem afeminado é composto por modas ridículas. O laboratório médico impondrá o cultivo materno de uma forma artificial, aí bebê de proveta e fertilização in vitro. E o homem da manhã será de seleção espermática. Então aí já vê a seleção genética, a eugenia, 1984, George Orwell, todas essas coisas que a gente vê. Até tem um filme de 29 francês que é Paris congelada. Era um cientista maluco que tinha... E o cara saiu na rua, tava tudo vazio na rua. O cara viu 80 anos antes, ou 90 anos antes, o que está acontecendo hoje. É bem interessante. A mãe santa não será no tempo de Crope. A mãe será no laboratório da injerção seminal. Então, bebê de proveta, inseminação artificial e outras formas de fertilização assistida. O homem de amanhã surgirá do cultivo espermático de laboratório, engenharia genética. A mulher buscará o filho selecionado, então pode selecionar o doador, do sêmen oferecido pelo médico. Se dará preferência aos homens atléticos, ou muito inteligentes, intelectuais. O homem vulgar não será tido em conta e se deixará desaparecer. No ano 2000, inclusive eles têm uma proposta, se falar em nova ordem mundial, de um salário mundial, uma renda mundial, né? É uma renda mínima mundial. Então a população em geral ganharia aquela renda, enquanto a elite viveria num mundo melhor. Isso aí a gente viu até no Admirável Mundo Novo. O ano 2000, logo do cataclismo, conhecerá essa norma nova. Aí já dá para pensar em nova ordem mundial. E o homem animal se fará dormido para sempre e a procriação se dará ao ser humano sempre no ano 1938. Inseminação em laboratório, né? O pecado original será anulado pelo laboratório semental, ano sem data. Pais, eu, anjo da criança, peço pela criança de amanhã. Pais, aprender a ser pais. Deixai o vício, deixai o roubo, o lucro, o jogo, a mulher alheia. A incidência amistosa, deixai o vazio do mundo, da cidade fria e venal. Deixai vosso físico a seus filhos, eles te precisam. Dei o exemplo. Ele será o fator do homem de amanhã, ano 1937. Isso é antes no início do nazifascismo, né? Antes da Segunda Guerra. Logo depois já veio a Segunda Guerra. Como ali era logo depois da Primeira Guerra, existia muita tristeza e pessimismo com relação ao futuro. A igreja equivocará seus passos e seus mesmos dirigentes lhe falsearão. Então isso é apostasia, é o que está acontecendo e já aconteceu na época de Lutero e hoje mais ainda. Igreja, meditai, vossos claustros curai. Há 100 anos atrás, Fátima, Lourdes e outras profecias já falavam, as profecias do Padre Pio e as profecias também de La Salette. E atualmente Medjugorje e Garamandal na Espanha e Medjugorje na Iugoslávia. Chegará o dia que o Santo Padre chamará seus sacerdotes para fazer-lhes raciocinar, mas tu será inútil, a igreja será caída em cegueira e despotismo. O Paulo VI chegou a afirmar, o diabo mora no Vaticano. E tem o filme que fala da morte do Papa João Paulo I, tudo leva a crer que foi assassinado a igreja na época era
junto com a P2, a máfia. A igreja era ligada à máfia napolitana, inclusive com negócios, com roubos e tudo mais. Um Papa morto começará o concordato da igreja, ano 39. E aqui talvez se refira ao João Paulo I, que deu origem ao filme Em Nome de Deus, sobre a morte dele. O que ocasionou a morte dele? Tem um desenho também que é a morte do JFK, do John Kennedy. Então tem desenhos muito interessantes. Ali aparecem os discos voadores ali embaixo. Roma em desditas. Cai em desastre a cidade do Cal. Hermetismo, então, ocultismo, né, no bairro de Nápoles. Desorientação no Vaticano. A igreja se funde ou se afunda. O Papa sairá, se popularizará, mais tarde será. As reformas assustarão os católicos. Tem uma linha de católicos tradicionais que são anti-Francisco. Isso aí a gente já vê. Os curas jovens enfrentarão as correntes passatistas do poder e domínio. Nova igreja, novas formas. Conciliábulos em lutas. Amanhã será o regresso às catacumbas, ano 38. E não só o orar escondido nas catacumbas, vão orar em casa, né? A volta à igreja apostólica. Isso é um lado bom, né? Porque as pessoas estão rezando em casa e a palavra igreja originalmente eclésia é ajuntamento de gente, não é um prédio. É a reunião de pessoas para a oração. Cristo mara tempo, se não, a igreja será dividida em dois grupos, os que esperam a Cristo e os que não. E ali aparece um disco voador lá em cima. Ali seria a descida de Cristo, né? Hã? É. Eles chamam Francisco de comunista. Ele tem algumas atitudes meio controversas. Mas também não é de todo ruim também. O João 23 era muito bom. E o João 23 teve contato com OVNIs até. E tem até profecias do Papa João 23, tem o um livro bem interessante. Aquele é estranho. A humanidade, até a fisionomia dele, na minha opinião, é meio demoníaca. A humanidade desdobramento será. Inclusive o livro que ele fala sobre Jesus é muito pesado. Eu tentei ler, mas o cara tinha muito conhecimento, mas não... A humanidade em desdobramento será. A Argentina despedaçada, partida em dois ideais, levantará o fantoche de nova doutrina. A igreja será silêncio, a oração vencerá. 39. E talvez do atual presidente também, né? Ali é na época de Perón, né? E aqui era Getúlio Vargas, lá era Perón. Perón era um cara muito popular, tem monumento, tem. Tanto ele quanto a Eva Perón, a mulher. Ó, 3 papas, 4 concílios católicos. O curato descerá o hábito. O curato falará de Deus nas ruas. As irmãs sairão a entregar paz. As irmãs, as freiras. Papa, humanidade em fé, igreja de amor e igreja renovada. Ali o Concílio Vaticano II e tudo. E ali não, será que é o Bento XVI que ele fala ali? Um padre que faz sair, ó, o curato deixará o hábito. Tem um ali que mostra os dois. É bem interessante aquela igreja nova, conciliar, música nova, negra, ano sem festa. Ali é o rock, o black metal, né? É o rock demoníaco e inclusive eles fazem questão de mostrar símbolos e toda a simbologia e roupa e as letras são bem demoníacas mesmo. É até interessante falar isso para as pessoas que o problema em si não é o rock. O rock em si, se a gente for analisar as letras, a origem dele, são letras boas, são letras legais. Ele veio da música africana, do soul. O problema é que surgiu uma modalidade de rock pesado, que eles chamam rock pauleira, mais agressiva. Não é o heavy metal, tá? O heavy metal ainda não tem essas letras pesadas, mas o black metal, muitas músicas de black metal,
elas se resumem em atacar a igreja, E o rock progressivo é muito bom. E o black metal, sim, é um rock que ele tem uma conotação mais satânica. Mas não é todo rock, tá? É especificamente o black metal. Tanto que tem música, Starway to Heaven, Escadaria para o Céu, né? Então tem algumas músicas que falam do céu. E já a outra fala, não, Highway to Hell é o contrário. É a rodovia para o inferno. E tem uma música do Rolling Stones que fala simpatia pelo demônio, né? Foi até música de novela até. Sympathy for the Devil. E eles ainda cantam, você sabe o meu nome. Compreensão da Sagrada Escritura se imporá no final dos tempos. Então tem muita gente estudando profecias não só do Apocalipse, quanto de Ezequiel, de Elias e outros, e Enoque e vários outros. Será a paz e a unificação das igrejas. Essa aí é uma tendência do Francisco, unificar as igrejas. E eles criticam ele por isso. É um tema bem polêmico. Jesus falava numa igreja única. E os que falam em Nova Ordem Mundial Igreja Única, o propósito deles é acabar com a igreja. Acabar com todas as religiões. Tem um desenho muito humorado do Maurício Ricardo que mostra o John Lennon e os dois Beatles já falecidos. E o John Lennon canta, imagine não haver céu, e aí o outro diz para ele, mas você sabe que o céu existe, você estava errado. Fé, o mundo se buscando sem ver, e vendo não verá. Aquele olhos ver e olhos, aqueles que tendo olhos não veem e tendo ouvidos não escutam. E se levantar com a Virgem, ano 7 de 1939. Então, as várias aparições de Maria, a Argentina tenderá... O que eu critico da Virgem é mandar rezar o terço todo dia. É uma coisa que é católica, mas não serve para o crente, para o protestante, nem para o espírita. Doutor Flávio, a terceira revelação de Fátima será a pandemia do Covid? Ali tem várias coisas, não tem nada a ver com a tentativa de matar o João Paulo II. Ali eles erraram feio. Porque se tu lê a profecia, tá cheio de gente, cheio de cadáveres, e tem tanto tiro quanto flechas, então parece ser uma coisa lá do passado, e alguns dizem que não aconteceu ainda. Mas certamente tem a ver com a questão dos discos voadores e questão da divisão da igreja. E o diabo na igreja, em todas elas, né? Não só no catolicismo, mas no protestantismo e entre outros. A infiltração do lado obscuro nas igrejas, para tentar acabar com as igrejas. Márcio Marques, Rafael Jeremias, Jailson o que mais que tem ali? A Argentina terá sua Revolução Francesa em triunfo. Ali, será que é a Revolução dos militares? Não sei o que ele se refere ali. A questão de data é interessante, né? Que 1789, Revolução Francesa. 1989, queda do Muro de Berlim. São 300 anos, né? 300 ou 200? 200, né? 200. Sangue nas ruas. E não se vê instante do homem gris e homem cinza. Eu não sei quem é esse homem cinza. Hoje é tempo. Parravicini diz que a Argentina terá sua Revolução Francesa. Devemos virar a história para ver a qual se refere. Se é aos militares ou se seria outra. Foi na mesma época nossa aqui, né? Argentina, Uruguai, Brasil, Chile, foram tudo mais ou menos a mesma época. Deixa eu ver ali falar mais alguma coisa. A Revolução Francesa foi um movimento revolucionário, tem a ver a Flor de Lis, tem a ver com maçonaria e vários movimentos. O que a gente questiona é que a tentativa de acabar com a monarquia, que foi o que aconteceu na Rússia, matando os Romanov, e na França, matando e decapitando Luís e Maria Antonieta, entre outros. Na Inglaterra e na Escócia foi o contrário, né? Até hoje tem monarquia, os países nórdicos têm monarquia. Ao meu ver, o grande problema da Revolução Francesa foi que muitas figuras que defendiam a ideia de igualdade, liberdade e fraternidade, assim que assumiram o poder, se mostraram ser completamente contra aquilo. Eu falo isso, até fico um pouco incomodado quando eu falo da Revolução Francesa, porque mataram Lavoisier também. Todo mundo sabe que eu sou engenheiro químico.
E o pai da química, que é considerado, que é o Lavoisier, ele nunca fez nada de errado. Foi guilhotinado. Mas assim que o pessoal que se opunha contra o governo da época assumiu o terror poder, que eles chamam. eles fizeram exatamente igual, fizeram igualzinho. Então, tipo, o pessoal saiu da frigideira e caiu no fogo. E o que ele fez? Ele mandou guilhotinar todo mundo que teve qualquer relação com o governo anterior. Muitas vezes a pessoa ela nem participou diretamente. Às vezes ela estava associada. O caso do Lavoisier, ele teve essa associação porque ele precisava investir em pesquisa. Mas então, a ideia do comunista também não é muito diferente. O que fala a ditadura do proletariado? Matar, invadir, combater a propriedade privada. É uma coisa bem agressiva também. Invasão de terra. Sim, e tanto que é simbolizado pelo vermelho, né? Especificamente referente à Revolução Francesa, o problema foi que teve muita hipocrisia por parte de muitas pessoas que lutaram contra o regime anterior e assumiram o poder depois. É como diz aquele velho ditado, né? Quer saber o verdadeiro caráter de uma pessoa, dá para ela o poder, né? Aí ela vai se manifestar. O que foi o que aconteceu. Parece que o Robespierre era um cara mais puro, né? Entre os três lá. O Marat foi morto. Só que infelizmente o Robespierre ele se corrompeu depois. Então, no final das contas, se ele realmente era o menos ruim, ele se corrompeu. O Lavoisier, que foi o pai da química, uma pessoa o Danton, na minha opinião, é o ex-presidente. Põe a foto dele, os dois eram advogados, os dois falavam bem, os dois são muito parecidos, Michel Temer e o Danton. Faça a sua pesquisa. Eu fiz a pesquisa e até fisicamente eles eram parecidos. A Revolução Francesa, então, o movimento revolucionário, então o pessoal do comércio, né, começou a crescer. 14 de julho de 1789. Como resultado, a ascensão da burguesia ao poder, a destruição da monarquia. Então, esse é um lado duplo da maçonaria em geral, né? Ela apoiou a monarquia na Inglaterra, nos países do norte, Inglaterra e onde o movimento floresceu mesmo, né? Tanto que tem o REA são as normas e a Real da Inglaterra e o REA na Escócia. Como resultado, o acesso a Burtar. E o advento da República. Então, o Império e a monarquia voltou para a República. Aqui a gente ouve também a questão da República, né? Eles se inspiraram em Platão, vários outros pensadores. Se proclamaram os direitos do homem, a liberdade, igualdade e fraternidade, e depois até chegar à União das Nações e até chegar à ONU depois, posteriormente. E do cidadão, a abolição de todos os privilégios. Falar nisso, tu leu a Carta da Terra? É uma coisa tendenciosa também. É muito bonito falar em proteger o meio ambiente e tudo, mas tem alguns meandros nas intenções. Abre depois a Carta da Terra e lê. Existe manipulação em tudo, infelizmente. A única coisa que é certa é que o meio ambiente ele tem que ser protegido, independentemente de ideologias falidas. Mas não pode ser uma coisa ideologizada, né? Não, mas a ideologia geralmente ela se opõe contra a proteção ao meio ambiente, infelizmente. E quando eu falo ideologia, eu não falo só de um lado, eu falo dos dois lados. Não, mas lê a Carta da Terra depois se proclamar os direitos do homem e do cidadão. Abolição de todos os privilégios da classe governante. Transladado à Argentina, então, transportando para a Argentina, podemos supor que as classes obreiras, trabalhadoras, junto aos estudantes, dirigidos pela classe média argentina, isso aconteceu também pelo mundo todo. Setores postergados pela política dos últimos tempos. Se levantará contra a classe dirigente atual e terminará com todos os privilégios e criará uma nova república, muito mais justa e democrática. Até hoje não houve, né? A própria democracia tem seus problemas também. Outra de sua psicografia, Parravicini diz. Ali eu discordo, é psicopictografia, porque são desenhos. Psicografia seria mais escritos. A classe média salva a Argentina. Se triunfou, seu triunfo será no mundo. Ele tinha uma visão como se a Argentina fosse o melhor país do mundo. Uhum. Assim como alguns pensam sobre o Brasil, né? Coração do mundo, pátria do evangelho. De um lado até está certo, mas temos muitos problemas por aqui também. O reafirma a liderança da classe média nos acontecimentos que sucederão no futuro. Com a afirmação
Clon governará até o basta. Não sei quem é Clon. Devemos esperar que este momento será elogido pela classe média argentina. Decepcionada por seus dirigentes, estará numa série de conflitos que culminarão com a derrota da atual classe política. E o argentino não vê. O instante do homem cinza de novo. Haverá sangue nas ruas, segundo o Solari Parravicini. Provavelmente foi então o período militar. Então o com ali provavelmente era o Perón. Ali deve ser um anagrama. Uhum. Porque a questão da previsão, por exemplo, Richter em Nostradamus era o Hitler. Então muitas vezes eles usam anagramas, nomes parecidos, não os nomes. Napoleão é o novo destruidor, Neo-Napoleão, novo destruidor. O título hoje é o tempo, descrevendo essa parte dos primeiros dias de outubro, convencido da exatitude de Solari Parravicini. A Argentina começou a Revolução Francesa 19 e 20 de dezembro. A sociedade ganhou as ruas de todo o país. Houve sangue nas ruas, mais de 30 mortes, mais de 200 feridos. Em Paris foi bem mais. A classe média salva a Argentina. Cacerolazo, não sei o que é. Baixo dos balcões, ganhou as ruas das cidades de todo o país. A classe média marchou até a Casa Rosada, onde o último intento dos governantes, mediante uma regressão que se viu em todos os rincões do mundo, intentou manter-se no poder. Mas o povo já tinha dito basta, como predisse Parravicini. A República Argentina já não será a mesma desde esse dia. Márcia Miller e Delina Teixeira. Tem que aumentar aí. A pirâmide lá dos fogos da água é chegar. Falarão de cráteres. Vamos ver lá em cima o que diz. Ah, é do mesmo ali? Ah, tá. Sobre a mumificada mandona, sobre as cinzas do mandão, se unirá a obra, sem unir-se, mas serão unidos. Não entendi. Egito será a única parte do mundo de onde se verá servilismo amortiguado e deuses falsos caírem. Infelizmente, o Egito hoje é muçulmano, né? E faleceu recentemente o cara que era ditador, né? O Hosni Mubarak. Eu não vejo isso como infelizmente, porque é a religião deles, então é uma questão de crença. A gente não pode falar, a gente tem que ter cuidado quando a gente fala isso, Flávio, porque há uma crença popular de que o muçulmano é terrorista. Não é assim. Não é isso que eu quero dizer. Sim. Mas é o país que foi um dos melhores países do mundo lá na época de Moisés. Ele houve, na minha opinião, uma degeneração, como houve com a China também. A China de 1970 para cá não tem nada a ver com Lao Tse, com Confúcio, com Forri, grandes pessoas que passavam por lá. Eu digo para ti que a China ela já estava ruim desde a época dos 8 tigres. Desde a época do Mao Zedong. Desde a época, os 8 tigres vieram bem antes do Mao Zedong. Os 8 não os asiáticos. Os 8 tigres, eles eram um grupo de eunucos chineses lá nos anos de 1500 por aí. Era a Mão Negra, né, que era algo parecido com isso, né? Era um grupo de pessoas que elas queriam dominar, então eram como se fossem os nobres da época, né? Eram todos eunucos. Dá uma pesquisada nos Eight Tigers da China. Então, isso é antes de Mao Zedong, então. Desde antes de Mao Zedong, eu nunca vi. Desde antes já tinha muito essa. Na China teve muito esse costume de império. Esse costume de império de um governante só. Dinastia Shang, várias dinastias. Teve até a cidade lá proibida. Sim. Não podia nem entrar lá. E claro, teve dinastias que elas proporcionaram. A Ming foi a melhor, né? Teve algumas dinastias que elas proporcionaram algumas coisas boas. Por exemplo, os guerreiros de terracota. A dinastia Tang, ela trouxe alguns poetas famosos. Não é o Suco. Não é o Suco. A dinastia Tang, ela teve uma As cidades da terracota era de qual?
Eu não lembro agora, Não lembro. Flávio. Mas a dinastia Tang, ela teve uma contribuição interessante na questão cultural. Tanto é que o maior poeta do mundo, do mundo não, da China, que era o Li Bai, ele era dessa época. E nessa época teve muitos poetas de linha confuciana, né? Muita gente E que aí, defendia. reforçando o que o Haller falou, é 5% que é radical, como tem radical cristão, radical de outras religiões também. E isso aí é bom deixar bem claro também. Sim, sim. O Egito. Inclusive tem a questão do anjo Gabriel, das Uhum, suras, tem bastante coisa boa. O problema é que se tu lê o Corão e tu lê o Antigo Testamento, tu vê também matança, guerra. Tem sim. muita interpretação pro lado ruim também. Historicamente, no Egito, um dos que é O considerado os Akhenaton, que era o melhores, cara na época. mas não é nem ele, tá? Um que é considerado um dos melhores governantes que realmente fez o Menes. antigo Egito, também não, é o Ramsés II. O Ramsés é o que mais fez obras. Exatamente. E foi ele que mais expandiu. É. Então, muitas vezes ele é considerado como um dos grandes Ele motores, que né? brigou contra os hititas, acho que foi, né? Foi, se não me engano, foi ele. E ele que chegou Ou a... foi ele, ou começou nele, ou foi um pouquinho depois. Mas se eu me lembro bem, E se não foi antes, expandir não. até onde hoje é o Estado de Israel, né? É. O Egito, para mim, ele decaiu quando assumiram os Ptolomeus, lá. É, Quando começou as hospital. dinastias ptolemaicas lá. Daí o pessoal sempre pergunta por que dinastia ptolemaica, porque foi um período que todo mundo se chamava Ptolomeu. Ptolomeu I, Ptolomeu II, Ptolomeu III. Eles nem eram egípcios, tá? Eram gregos, né? É, É a época do Carlos romanos, se Magno, eu não por me ali, engano. né? Gregos, Logo romanos. depois de Roma. E fora que o Egito também sofreu muito, Ou foi antes de muito. Roma? Não, o Roma foi quem dominou o Egito. Tá, mas A dinastia macedônica, ela foi 480 anos isso, antes de foi uma Cristo. dinastia uma dinastia que se instaurou no Egito, que estava sobre o comando romano. Posteriormente, se eu não me engano, o que decretou assim o caixão do Antigo Egito foram as invasões árabes, né? Que daí que foi a última que teve, se não me engano. É o Sargão, como é que é? Sargão? Acho que era o Sargão. Sobre a mumificada, mandona. Ah, tá, aí já foi lido. O Egito será a única parte do mundo onde se verá amortizados e falsos deuses caem. Então ele vai do Egito para a Argentina, para a Itália. Ainda não entrou os desenhos dos Estados Unidos também. A era demoníaca será a era da hora, a hora da paz chegará para demonstrar a existência de Cristo. O Egito dirá, ano 39. Marahata. Marahata é uma tribo antiga cristã. Cristo Evangelho. Marahata, ou Maranahata, significa Cristo volve, Cristo retorna. Ano sem data. Maria nascida, Maria Narrata. A volta do Cristo. Oso Omar. Oso ali é urso, né? Qualquer momento os russos secarão de seus feudos. Nada lhes estreitará, mas seus instintos serão alarmantemente anulados. Nada de almas amigas, ali sucumbirão os que devam cair, e a Rússia se libertará ao final do mal que lhe aquejava. Então teve aquela queda dos czares. Infelizmente foi, se você se aprofundar, você vai ver que os banqueiros americanos e europeus que financiaram, assim como financiaram também o nazifascismo. A Rússia cairão ali mandones, os mandatários, né? E o que mais afiançado, esta rodará até o anonimato das mortos, também rodarão. Um insignificante homem morte, e a eles se rirão, mas um dia dos tantos que esconder, o homenzilho dará um salto tão alto que será o mundo um susto. Será que ele está falando Putin aí? Depois a Rússia sucumbirá como antissocial, viverá em bem e para o bem.
O Putin é um cara bem polêmico, porque ele, assim como ele manda matar, e inclusive com gases químicos e venenos, ele fez um discurso anti-Nova Ordem Mundial e está traduzido para o espanhol no YouTube, muito interessante, combatendo pedofilia, homossexualismo, ideologia de gênero e combatendo também o fim da família e o combate ao cristianismo. E é o que faz o cara da China, né? O cara da China manda matar cristão, destruir igreja. Os seres astronáuticos, então ele diz muito que eles vão se comunicar cada vez mais e vão aparecer e serão visíveis. Chegarão à Rússia. Dos seres, teve um meteoro lá, né? Há um tempo atrás. Os seres astronautas chegarão à Norte América também. Chegarão em seres espaciais, alguns dizem que foi em 1948, né? Roswell, aquelas negócios todo, Área 51. Chegarão em seres espaciais ao mundo. Se eles verá e se dirá, são os que chegaram a povoar o além, o mundo vindouro, né? Ele fala também das crianças índio, crianças das estrelas, crianças cristais, Star Child. Até a morte irá ao mundo desde 66, então ali em 1966, por não haver conhecido o irmão vegetal, nem o mineral e o pensante o profundo. Ao pensante da profunda terra, nem ao viajeiro interplanetário que não será o caos e não lhe compreenderá. Quem será esse aí, né? Viajante interplanetário que não será o caos. Só queria falar para o pessoal que esse negócio de o termo ideologia de gênero, ele se refere a algumas defesas de grupos mais radicais ali. Porque, em geral, os grupos tradicionais LGBT, eles só defendem que cada um tenha o seu direito. Porque, inclusive, muitos deles, eu já conversei com alguns, eles falaram o seguinte, que se eles pudessem escolher entre gostar de alguém do mesmo sexo e gostar de alguém do sexo oposto, eles escolheriam gostar de alguém do sexo oposto, porque ninguém gosta de sofrer preconceito. Então acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado e não tratar essas pessoas como pessoas... E a gente não deve julgar, tem que respeitar. Não podemos tratar essas pessoas como ruins só porque elas têm uma opinião diferente da nossa, né? É errado, qualquer coisa que a gente força é errado. Né? O problema é que eles querem forçar que as pessoas aceitem tudo natural, esse é o problema. Eles não, os Se grupos tu analisar radicais. A propaganda do HGH, acho que é HGH, o Home and Health, mostra os casais homossexuais se dando as mãos e tudo. Então não é por aí, não é forçando a barra, não é... Tem que respeitar, mas não querer impor. Eu sei, mas simplesmente mostrar esses casais não é querer impor nada. Querer impor é quando eles falam assim, ó, mas a gente como adulto entende. Agora uma criança está assistindo ali, ó, o homem pegando a mão do outro homem, uma mulher pegando a mão de outra mulher. Ô Flávio, uma criança vê essa cena na rua e daqui a pouco ela tá indo para casa pedindo pro pai fazer um Nescau. Uma criança assiste um filme de terror, daqui a pouco vai para casa... A maldade tá na mente dos adultos, realmente. Porque ninguém aprende racismo, essas coisas, né? Sim. Machismo, racismo, feminismo. Femismo. Femismo, é. Femismo. O oposto do machismo é o femismo. Os seres astronautas chegarão à Rússia. Isso aí já foi falado. Já foi falado, né? Vamos lá, próximo. Até a morte irá ao mundo desde 66, já foi falado também. Armas novas. E aqui se fala até em armas biológicas, né? Alguns dizem que o Covid é a terceira guerra. Seria uma guerra biológica, não uma guerra nuclear. Temperamentos novos, sensibilidades novas. Isso aí é bem atual mesmo. Sexo em novos estados. Inclusive a definição de família mudou totalmente hoje em dia. Esses sexos em novos estados, eu me pergunto se não se refere ao pansexualismo, transexualismo... Não, eu entendi da seguinte maneira. Acredito que isso se refere-se ao ato sexual praticado sob efeito de substâncias ilícitas. Também. Porque ele está em novos estados, não é de novas formas. Mas não deixa de ser novas formas. Não. LSD, maconha... Isso.
Só que no caso, Cocaína. psicologicamente pode ser, mas a pessoa continua a mesma. O que altera é a condição em que a pessoa está realizando o ato, né? Sim. Também. Músicas novas, drogas novas. Hoje tem mais de 400 drogas sintéticas, maconha sintética, derivados de anfetamina. É impressionante, cada vez tem mais drogas. Inclusive o cigarro eletrônico e o narguilé mata bem mais do que o outro cigarro tradicional. Dizem que o narguilé é cheio de substância nociva. É. Ali tu pode pôr qualquer coisa, né? Temperamento demoníaco em 66. Ali teve a liberação sexual, a questão da pílula, a questão do sexo, das festas, rave, tudo isso aí, realmente, aí pega toda a questão. Esse é o de baixo ou é outro? Esse é outro. O de baixo eu já tinha lido? Eu já tinha. Aí há um termo bem interessante. Até onde sabe, os protocolos Sabe Sião é uma obra forjada por antissemitas, pessoas são anti-judaicos, para prejudicar o judeu. Então, em resumo, é como eles dissessem, os judeus dominam o mundo, vamos dominar os meios de comunicação, dominar os bancos. Alguns dizem que os Rothschild eram judeus. Talvez até tenha origem, porque o próprio Hitler tinha origem judaica também. Né? Mas aí seriam os maus judeus, não dá para culpar todo judeu pela questão do antissemitismo e do sionismo também. Da mesma forma que não dá para a gente culpar, por exemplo, todo católico pela intolerância pela Inquisição religiosa. E pelas cruzadas, pela intolerância. Eu vejo que há muito, esse é um problema que eu vejo, que há muita tendência de culpar alguns grupos mais radicais. Não é o ateísmo tradicional, mas os Porque grupos... os protestantes também mataram, né? Isso aí na história não se fala muito. Uhum. Eles cometeram a mesma coisa da Revolução Francesa, cometeram os mesmos erros daqueles que eles condenavam. Exatamente. Eles matavam quem pensava diferente. Exatamente. E a mesma coisa os muçulmanos radical, né? Exatamente. É isso que a gente sempre fala aqui, né? Porque aqueles grupos terroristas que aparecem, que matam em nome de Alá, eles não representam a maioria dos muçulmanos. E não representam nem o Corão. Exatamente. Que eles pegam partes isoladas para justificar. E eles distorcem essas partes para poder justificar. É uma coisa que, por exemplo, Mao Zedong fez com o livro Arte da Guerra. Com o livro Arte da Guerra. O livro Arte da Guerra, quem lê o livro não ensina a guerrear. O livro ensina a evitar a guerra. Como dominar sem matar. Exatamente. Tanto é que uma das coisas que ele mais prega, o Sun Tzu prega, é que se tu conseguir invadir uma cidade, para que tu vai matar a população? Se tu pode se mostrar um bom governante para elas, trazer eles para o teu lado e ainda fazer valer o teu juízo sobre o do anterior, né? Imagina só. E hoje se faz isso economicamente, né? Exatamente. E o que o Mao Zedong fez? Ele fez completamente o contrário. Ele pegou aquilo lá, ele distorceu tudo, matou uma porrada de camponeses. Eu não sei se ele matou mais que Hitler, não sei se ele matou mais ou... Se não me engano, ele e o Stalin mataram mais que o Hitler. Eu sei não, mas individualmente, ele matou mais que Hitler, eu não lembro agora. Eu só sei que ele matou... Foi mais de 6 milhões. Ele matou tanto quanto outros... O cara do Camboja lá também, o Pol Pot. Exatamente. Matou até mais que o Hitler, segundo a informação do Dr. Flávio. E o que ele fez, ele justificou isso num livro que não ensinava a matar. Ele distorceu o livro e fez com que esse livro, de alguma forma, que eu não sei como ele conseguiu chegar a essa conclusão, como ele conseguiu distorcer aquilo, ele distorceu o livro da Arte da Guerra para poder justificar o massacre de camponeses inocentes. Inclusive, o Mao Zedong, ele era um péssimo administrador, tá? Porque se ele tivesse interpretado direito a Arte da Guerra, ele teria sido um bom administrador. Porque quando ele lançou lá o Grande Salto para o Futuro, ele teve a brilhante ideia de confiscar todos os equipamentos dos camponeses para poder fundir eles em ferro, nessas substâncias, para poder obter aquele material. Não. E o que aconteceu? Quando ele fez aquilo, ele deixou os camponeses sem as ferramentas para trabalhar. Daí como é que o país vai evoluir se os teus camponeses não têm a ferramenta? Se o próprio governo confiscou para poder fundir o metal. Então,
Então, o protocolo Sábio de Sião é um livro falso, né? Foi usado para incentivar, inclusive, o nazismo. Há que esperar melhores. Tem alguns que dizem que o Mein Kampf, Minha Luta, não foi o que escreveu, foi o Schirmer, os dois que faziam a propaganda. Não lembro o nome deles agora. Os que assessoravam ele. Aqui, ó, uma coisa interessante que o Mário Alves Pereira falou, ninguém se transforma em homossexual. Ninguém se transforma em homossexual. É inato, ele nasce com o indivíduo, né? Por isso, justamente, Mário, por isso que aqui eu sempre defendo que a gente tem que ter o respeito com esses grupos, porque a primeira reação do ser humano com o diferente é atacar, é agir com preconceito. E não é dessa forma que a gente vai resolver os problemas do mundo. Ô, Mário, quando eu passei pela psiquiatria na faculdade, o que eles falaram é que tem dois tipos. O ego sintônico, que ele se sente bem e ele não tem problema nenhum. É o que saiu da caixa, como se for popularmente. E o ego distônico é aquele que faz, mas ele se sente mal. E ele procura até tratamento psicológico, psiquiátrico, que ele sente mal, ele faz, mas não gosta. Então tem essa questão aí. Mas realmente tem questão genética, tem algumas alterações hormonais, tem alterações cerebrais, existem achados biológicos, inclusive tem outras espécies animais, homossexualismo no cão, em aves, em macacos. Os bonobos são até pansexuais, porque e bissexuais também, eles tanto transam com macho como fêmea. Então tem essa componente biológico também. O que houve foi que há 30 anos atrás era considerado doença anomalia, e alguns líderes da Associação da Psicologia, a APA, e aqui no Brasil também, por eles serem homossexuais, eles, não, a gente tem que mudar isso aí, não é transtorno, não é doença. Então essa mudança houve, aí entra a questão da ideologia, como o Ralha falou. Então eles, para defender o lado deles, não é doença, é opção, é biológico. Então houve essa mudança, mas foi bem boa a tua colocação aí. Geralmente vê desde criancinha já aquela tendência para o outro lado. Há que esperar melhores resultados quando se governa os homens por meio da violência e pelo terror, infelizmente, né? Eles não aprenderam que é pelo amor. Jesus trouxe essa mensagem, mas nós não aprendemos ainda. A política nada tem a ver com a moral. Deveria ter, né? Porque a polícia pesquisar na época do Péricles era a arte bem dominar, né? E não era politicagem e nem partidarismo como a gente vê hoje em dia, esse ódio de ambos os lados. O governo que toma por guia a moral não é político. Isso aí é bem atual mesmo. Vede esses animais ébrios de aguardente, cachaça, embrutecidos pelo vinho. Lembrando que o vinho, se tu pegar a Bíblia ou Eclesiastes, diz que o vinho moderadamente é bom. Agora, se a pessoa exagerar, ela vai passar vergonha e pode ficar doente. Então a própria Bíblia diz que a bebida em si não é ruim. O problema é tomar demais e acabar doente, né? Fisicamente, psicologicamente, e acabar com família e acidentes e tudo mais. Esses homens de quem o nosso tempo se há dado a liberdade a conseguir o direito de beber até vomitar mesmo, até ficar bêbado mesmo. Ou até provocar uma violência e morte, né? Tanto sua quanto dos outros. A violência é de ser um princípio de hipocrisia, de astúcia, uma regra para os governantes. Então, isso aí tudo diz no protocolo. Na verdade, isso aí é uma inversão, né? Se tu lê Péricles, tu vai ver que não tem nada disso. Mas eles querem dizer, não, o cara, como quem diz, o cara para ser político já tem que ser vagabundo e passar os outros para trás e tudo para mim e nada para os outros. Infelizmente, alguma verdade tem aí, porque tu vê algum político ajudando a questão da saúde? Até aquela lá que teve envolvida em falcatruas, a JBF, pelo menos o filho. Quem se manifestou foi o filho. O filho está ajudando a distribuir carne, distribuir e ajudando até na construção de equipamentos. Então a gente está vendo por parte de empresários, artistas, músicos e pessoas, engenheiros, fazendo máscaras gratuitamente, não querendo nada. Então a gente vê muito esse lado aí Mas infelizmente tu não vê nenhum político fazendo isso. Isso é uma verdade. Talvez eu vejo só políticos locais.
E eles só estão usando para superfaturar e... Políticos locais, a gente vê... Tem alguns políticos, eles ajudam, vereadores, prefeitos, né? Vereadores. Prefeitos, a gente percebe que... Mas nada a nível de Senado, nem exatamente, de Brasília, nada. A gente não vê isso a nível de... Nem de ministro supremo, nem de Senado. Nem de... A gente vê isso, como eu falei, com questões locais. Prefeitos, vereadores, vereador, principalmente das cidades menores, onde todo mundo se conhece, e há uma solidariedade maior, né? Mas mesmo cidades pequenas há desvios, né? Infelizmente. Isso. Mas, de fato, é muito difícil a gente ver essas iniciativas partindo... Tem gente que não precisa recebendo... É uma pena, né? Exatamente, é muito difícil a gente ver essas ajudas. Às vezes quem precisa acaba não recebendo. Exato. Como o caso daqueles 73 mil que receberam devidamente, que não deveriam ter recebido. Mas daí é outra que nem questão. Os 33 milhões dos respiradores. Exatamente. Isso aí já está sendo movido até um impeachment. Tal a gravidade da coisa. Não tem como o governador dizer eu não sei de nada. Ele escolheu os secretários, né? Então ele não sabe o que os caras estão negociando. Então... O problema é que eles liberam, para acelerar, eles liberam, para não fazer licitação. Não, está liberado, libera 60 milhões, 50 milhões, é muito dinheiro, né? E aí acaba vendo. Acaba caindo. Pelo que eu vi das investigações, é capaz o nosso governador ele se incomodar justamente porque tinha grupos ali dentro que são grupos que eles tinham ligação com a moça que foi demitida falou em 16 pessoas envolvidas. Sim. E ela questionou por que só eu fui para a rua. Mas voltando ali, em nível de Câmara, de Senado, até de presidência, a gente não vê essa solidariedade. Eu não estou falando de um ou de outro, tá? Eu estou falando de geral. Geral. Eu não vejo eles reduzir 30% do salário deles, coisa Exatamente. Que a gente viu aqui mais perto. Exatamente. Tu não vê eles reduzir privilégio, nem Supremo, nem... Tu não vê eles usar o fundo partidário para a saúde e de repente até cancelar a eleição. Nem um grupo que geralmente é muito elogiado, mas que também é questionável em algumas ações, são os militares. Eles também não querem reduzir o deles, né? Então... Os militares também estão errando, realmente. O que mais que diz ali? Esses homens governam ao mesmo tempo. Tá. Princípio 3. O 2 já foi falado? Já foi. O que nos interessa é que os gentis degenerem. E aí tem um pouco de 1984. Abraço para o José Luiz Maurício Pereira. José Luiz Maurício. Oh. Daqui a pouco ele briga comigo. Mas eu não condeno ninguém, Zé Luiz, eu respeito todo mundo. Tem amigos crentes, tem amigos maçons, tem amigos espíritos, todos, e respeito todo mundo. O problema não são as filosofias e as religiões, o problema são as pessoas. Tem pessoas boas e pessoas ruins de todo lado. Então os gentis degenerem. E alguns pregam isso aí até na questão da eugenia. E não sei se tu viu, o que tem gente estimulando o aborto é impressionante. E ligado ao Partido Democrata lá nos Estados Unidos, né? E parece ter uma pressão sobre a Argentina também. Inclusive Jorge Soros e outros estão envolvidos. Para a Argentina liberar o aborto. Seria um contrassenso, né? Países cristãos liberar o aborto. Argentina, Brasil. Nossa força radica na fome crônica, na debilidade do obreiro, mediante a miséria, o ódio. E aí ele acaba se voltando contra os detentores do poder, né? O ódio, a inveja, manejaremos e utilizaremos as mãos para aplastar os que se opõem a nossos desígnios. Acordam, sinal da Revolução Francesa, tal como foi as obras de nossas mãos. Já. Aqui diz que os judeus seriam os caras que fizeram a Revolução. Não é verdade também, né? E nem tudo que é ruim é culpa dos judeus também. Isso aí é antissionismo. Tem o antissionismo e antissemitismo, e o sionismo, que seriam os judeus radicais, né, que também são errados. Boa noite, continuamos semana que vem. Pessoal, semana que vem vai ser continuado esse assunto. Aqui não entrou as Torres Gêmeas, não entrou
a disputa Estados Unidos-Rússia, tem vários desenhos. Tem muita coisa. Acho que nos próximos tem. Tem muita coisa ainda para ser falado sobre essas profecias. E um detalhe para o pessoal que já espera: os vídeos, como eles estão sendo feitos em várias etapas, eu não estou colocando eles. Nós não estamos colocando eles. Em ordem alfabética. Nós estamos em ordem colocando, cronológica. nós estamos colocando eles em ordem cronológica, mas todos de uma vez. Uhum. Então, nós primeiro vamos gravar todos os vídeos de um assunto. Por exemplo, do assunto passado, astrobiologia, foram 3 semanas. Então, o que nós fizemos? Nós gravamos todos os 3 e depois nós colocamos Parte os 1, 3, 2 e 3. os 3 de uma vez no mesmo dia. Então, para quem ainda não assistiu, os vídeos da astrobiologia, parte 1, 2 e 3, eles já estão no YouTube. E eles foram colocados todos essa madrugada, né? E esses aqui, as partes que faltam desse aqui, que provavelmente vai levar mais 1 ou 2 semanas, eles vão ser colocados também depois tudo no final de uma vez, que daí, porque é muito chato, às vezes a pessoa começa a assistir, fica interessada e vai ver a continuação, vai ter que esperar mais 1 semana ainda. Então é mais fácil a gente postar tudo de uma vez, que daí o pessoal não passa por essa frustração do que postar assim. Já vi que tu não gosta de novela. Não, eu não novela, mas eu gosto de série. E é muito chato isso. Às vezes a gente tá assistindo uma série, a parte boa aparece e séries na Netflix, de vez em quando eles lançam séries semanais. E na parte boa, ele encerra. E daí tu vai ver a continuação, tem que esperar mais 1 semana para eles lançar. Boa noite.